Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre esse livro aqui, ó, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é esse aí, ó, Cã e Jafé. Então vamos lá. E antes de começar, pessoal, eu estou fazendo divulgação essa semana inteira da área de membros, turma 2022, única turma 2022, não vai ter outra. Olha só, o tempo vai passando aqui, certo? A pureta tá virada aqui, dá para ver uma poeirinha ali. E para quem não entende, tem aqui, ó, um cronômetro de corrida. A vida é assim, pessoal. Cada vez que esse ponteirinho faz isso aqui, não é só a área de membros que vai passando. Não, é a nossa vida, a minha vida. Se eu tô aqui fazendo vídeo com vocês, tá assim, tá correndo tempo. Eu fico agraciado por ter esse tempo aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que quando eu parar de fazer o vídeo, eu vou tomar um cafezinho, etc e tal, e vou tomar um cafezinho, e se eu ficar olhando para a parede, eu vou estar perdendo tempo. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que estar estudando, vou tomar um cafezinho com meu livro do lado, já estudando, certo? Tem muito assunto para estudar, o tempo passa, a gente vai ficando mais velho, vai passando tempo. Você disse que eu acho que eu tô na crise dos 40 também, mas tudo bem. Então assim, o tempo passa. E a área de membros é a mesma coisa, pessoal. É até sexta-feira. Chegou na sexta-feira, zerou. Não vai ter mais esse ano, tá bom? Vamos lá. Dito isso, depois no final eu falo um pouco sobre os cursos da área de membros, a gente conversa mais, tira algumas dúvidas no final do vídeo. Vamos seguir aqui para a parte importante. Cã e Jafé. Este é o relato de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Sem, a gente lê como Shem, né? Mas na Bíblia está traduzido como Sem. Sem, Cã e Jafé. Filhos de Noé, que tiveram filhos após o dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meshech e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, inclusive tem os judeus Askenaz, né, que eles não são bem filhos, não são da descendência de Sem, né, de Abraão, mas tudo bem. Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã foi Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículos de 1 a 4. Bom, por que há significado para as crenças, a crença das forças espúrias, certo? Dos Néfilins, das sociedades secretas e companhia, de que apenas Sem era o verdadeiro filho de Noé? Eles falam, não, o Sem, porque Sem é a linhagem que vai ser Abraão, certo? E aí de Abraão vai Isaac e Jacó. E aí o pessoal fala, não, pera um pouquinho, o Sem nem era tão importante eram os outros dois. Olha só a cabeça dos caras. Então por que eles dizem isso? Bom, e por que é necessário que as forças espúrias caluniem os autores bíblicos, eles dizem, por fabricarem, na visão deles, a noção de que Jafé e Cã descendem de Noé? Eles falam, não, eles eram linhagens do dragão, a linhagem boa na visão deles, né? Sei, vamos ver isso aqui. A intrigante teoria gnóstica, presta atenção nesse termo aqui, gnóstico, de Cã e Jafé, eles eram Néfilins, origina-se de duas seitas gnósticas principais conhecidas como Setianos e Caini, de acordo com São Epifânio. Assim como na maioria dos outros exemplos, essas afirmações audaciosas parecem legítimas num primeiro momento, com os registros então judaicos cristãos continuamente rotulados como versões corrompidas e tendenciosas. Mas um exame mais aprofundado revela as corrupções panteístas e dá mais testemunho da legitimidade das escrituras, se você for olhar de forma mais estudiosa, aprofundada e tudo mais. Então o que acontece? Veja bem, quando o pessoal fala assim, não, na arca, já a esposa de Noé já tinha feito ali relação com algum ser ali e tal, e na verdade só um filho era de Noé. Quem conta isso são os caras de duas seitas principais, os Setianos e os Caini, duas seitas. Eles não seguem a Bíblia, ok? Eles não acreditam na Bíblia. Eles são aí de uma outra vertente gnóstica, tá? Inclusive os gnósticos, eles também não seguem a Bíblia propriamente dita, e a maioria das pessoas hoje não seguem a Bíblia, tá? O pastor segue a Bíblia, Afonso. Pastor, desculpa. É mais fácil me convencer que um teosofista segue a Bíblia que os pastores de hoje, entendeu? Porque os pastores de hoje, tipo assim, a partir do momento que você segue o domingo ao invés do sábado, de cara, você já tem a marca do capeta. Ponto. Tá? Não tá batido ali o carimbo, tá? Não é você não ir para a igreja que vai te fazer assim, ter a marca do capeta. Pelo contrário, é você ir lá bater o seu carimbão no domingão. Esse aqui, ó, eu não
não observei o sábado do Criador, estou vindo aqui observar o dia que o pastor definiu. Sei. Então, continuando aqui. Então, tudo isso aqui, o que é? Vem de duas seitas gnósticas. O que eu digo aqui, é importante a gente saber a origem. Alguém fala assim, Afonso, tem um estudo aqui que mostra que a gematria disso é igual a isso. Aí, de cara, eu sei, falou gematria, de cara, eu já entendo assim, é cabala. Pronto. Não tem interesse. Meu interesse é seguir as leis do Criador, obedecer ao Criador. O Criador mesmo, ele diz na Bíblia assim, tem coisa que eu ocultei de vocês. Tipo assim, não queira saber. Tipo, se eu ocultar alguma coisa para os meus filhos, no momento certo eu vou revelar para eles. Por exemplo, eu não vou deixar meus filhos abrir a caixa de força da casa e mexer com os disjuntor, porque pode tomar um choque, certo? Não vou deixar meu filho consertar um motor de geladeira, é óbvio. Não vou deixar meu filho fazer determinadas coisas, não preciso revelar coisas para ele. No momento certo, quando ele tiver a maturidade certa, eu revelo. Agora, meu filho vai ficar assim, meu pai não me contou, então eu vou estudar escondidinho lá. Não, pera um pouquinho. Primeiro aprende o que seu pai está te ensinando. Seu pai te ensinou a não comer porco, ele te ensinou a seguir o Shabat, ele te ensinou a seguir as festas bíblicas, ele te ensinou tudo isso, aprende isso primeiro. Tá bom? Mesmo assim você não vai conseguir aprender tudo, tá? Então, seguindo aqui. Olha só, nesse caso, o Sete dos gnósticos não é o mesmo Sete justo e piedoso, filho bíblico de Adão. Os gnósticos, vêm da linhagem de Adão. Os gnósticos acreditam que Emaca Sete, o fundador da raça gnóstica, a raça viva e imóvel. Esse Sete era o gnóstico inexplicável, sendo criado à semelhança do anjo Adamás por autogênese para criar uma raça serpentiana para de alguma forma ascender acima dos anjos do escalão inferior. E Emaca Sete era provavelmente um descendente de Caim e um Néfilim, na visão desses caras. Assim, as seitas gnósticas de Sete e Caini foram os fundadores e as escolas originárias da sabedoria gnóstica, que é o zoroastrismo e o enoquianismo. E o enoquianismo, lembre-se, tem dois Enoque, tem o Enoque bom e o Enoque mau, ok? Da mesma forma, o gigante Jafé, na visão deles, filho de Noé ou Tubal-Caim, tem uma semelhante desorientação perturbadora na cronologia politeísta. Os teosofistas, não é quem lê a Bíblia não, os teosofistas de Jafé se referem a ele como um gigante, não é Jafé, que era um filho de Noé. Eles deliberadamente fundiram Japetos ou Iapetos pré-diluviano com Jafé pós-diluviano. Eles misturam crenças, ok? Inclusive, vocês sabem, Iapetos é o nome de uma lua aí, de um desses planetas aí que o pessoal fala, tá? Eles ficam colocando esses nomes dessas coisas aí para adorar eles. E eles foram lá e misturaram. Eles pegam itens sagrados e mistura. Japetos ou Iapetos é a variante gigante de Jafé, pois, na visão deles, Japetos e Iapetos era um gigante pré-diluviano famoso, um titã que se casou com Climene. Ele era o governante da Atlântida e pai de Atlas. Na verdade, como você deve se lembrar, Poseidon era alternativamente conhecido como Japetos ou Iapetos, o marido de Climene e pai de Atlas. As lendas gregas, então, registravam gregos descendentes pré-diluviano, Iapetos, Japetos, Helenes, ao passo que as escrituras registram gregos descendentes de Jafé e Iapé. Dessa perspectiva, Iapetos e seus irmãos arianos provavelmente procriaram com os descendentes humanos de Jafé. A visão dos caras aí. Ergo e Magog, Gog e Albion, os três gigantes e irmãos que governaram a Grã-Bretanha quando ela foi povoada por gigantes, foram posteridade de Japetos, assim como os gigantes celtas. Eles teriam sido os gigantes fugitivos que escaparam do Tártaro na Sítia e que de alguma forma sobreviveram ao dilúvio, novamente imitando a genealogia bíblica real de Noé e Jafé, ou seja, misturando, fazendo uma mistura para confundir todo mundo, que é o que esses caras são especialistas. Na verdade, ao utilizar esse erro, Anius então afirmou que Noé, Cã e Sem eram todos gigantes. Daí vem essa história de gigantes para Noé, Cã e Sem, assim como outros teosofistas e místicos fizeram. Sobre esse cenário, Japetos ou Iapetos poderia ter sido um sobrevivente pós-diluviano Néfilim, bem como um descendente de Tubal-Caim, assim como o teosofista Ram
era provavelmente o gigante Utnapishtim, na epopeia de Gilgamesh. Entenda, porém, que esses gigantes não eram o Cã bíblico e o Jafé bíblico. Não eram. Isso quem está escrevendo é o autor, não sou eu, tá? Mas eu concordo com ele, não eram. Pois assim como os evangelhos gnósticos documentaram Cã, Jafé e sua progenie, residiu entre os gigantes, mas não eram gigantes. Eles eram descendentes autênticos de Noé, exatamente como a Bíblia registrou. Ponto final. Mas é óbvio, tem pessoas que gostam de ouvir teosofista e etc. tal. Pessoal, desculpa. Eu sou uma pessoa assim, a primeira coisa que eu quero saber é a origem. Por exemplo, vamos lá. Alguém diz assim, eu ensino isso muito para meus filhos. Alguém diz assim, olha, você tem que fazer faculdade porque você vai ficar rico. Eu falo para meus filhos, você vai na faculdade, pega todos os professores que vão te dar aula e pergunta assim, você é rico? Não. Você é rico? Não. Você é rico? Não. Você é rico? Não. Ok. Como é que um monte de pessoas pobres vão me ensinar a ser rico? A origem. Você tem que saber a origem, filho. Tem que saber a origem das coisas. Você pegou um livro. O livro não tem nem o nome do autor. Como é que você sabe que aquilo é verdadeiro? Tipo assim, você quer estudar sucesso? Estuda com uma pessoa que tem sucesso. Você quer estudar sobre casamento? Estuda com uma pessoa que tem um bom casamento. É óbvio isso. Inclusive, só deixar uma coisa bem clara aqui, deixa bem registrado todo mundo. Ó, um sinal de demência das pessoas. Para começar a conversa, desde os tempos bíblicos. Na sinagoga especificamente, tá? Se a pessoa não é casada, ela nem poderia ir lá passar conhecimento, ela não tem ainda sabedoria. Ela só vai ter sabedoria, parcimônia, entender as coisas depois que ela, né, tem um casamento, vai ter filhos e tudo mais. Antes disso, ela está em desenvolvimento. Uma pessoa em desenvolvimento, ela não tá para ensinar. É a mesma coisa que pegar uma criança e pôr para ensinar. Não dá, entendeu? Então assim, de cara, você quer saber se uma pessoa, o ensino é bom? Primeira pergunta, é casado? É casado, beleza. Segunda pergunta, como diz a Bíblia, para ser um pastor, eu vou falar uma coisa que os pastores não gostam. Eles usam a tradução que diz assim, para ser um pastor, precisa ser marido de uma só mulher. Negativo. Para ser um pastor, precisa ser marido da primeira mulher. Da primeira mulher. Por que da primeira? O cara não pode ter se divorciado da primeira mulher. Ah, se ele ficou viúvo, beleza. Mas se ele se divorciou da primeira mulher, ele não serve mais para ser pastor. Ele pode ter todo o conhecimento que tem, mas ele não serve mais para ser pastor. Por quê? Vamos parar aqui e vamos conversar um pouco sobre isso. Por que não pode ser pastor? Vamos lá, porque das duas uma. Ou o cara se separou porque ele fez alguma maldade, ele é mau, e quando uma pessoa sabe alguma coisa má dela, você não deve ouvir ela. Ou ele não era mau, quem era má é a esposa. E nesse caso, ele fez uma péssima escolha. E se ele fez uma péssima escolha, escolheu uma mulher má, como ele pode dar orientação para outras pessoas, pode pastorear, dizendo, ó, casa que é bom ali, casa que essa mulher é boa. Ele não vai saber orientar. Ele vai falar, casa com aquela mulher que tá 15 filhos lá, de 15 pais diferentes. Pois é, ele não sabe orientar, porque ele não conseguiu nem se orientar. Então, se uma pessoa, ele não é casado com a primeira esposa, tipo assim, conversa acabou. Tem religiões aí que o pastor já cometeu adultério, né? Separou da primeira mulher, tá com a segunda e tá ensinando no YouTube, tá ensinando na televisão, etc. Cada um. Você quer seguir esse tipo de coisa? Boa sorte. O que eu tô dizendo aqui, todo esse livro, ele tem um interesse muito grande em que as pessoas entendam qual que é a fonte do que elas estão aprendendo. A gente vive num mundo onde a informação é muito fácil. O que as pessoas não estão avaliando é qual é a qualidade dessa informação. Quantas vezes eu entrei no YouTube, vou ensinar você a plantar alface. Aí você vai lá, legal, assiste os vídeos e tal, aí você planta alface, pá, tá tudo errado. Que droga. Aí, vou ensinar a plantar batata. Você vai lá, pá, mas é muito fácil, só enterrar a batata, beleza, você planta a batata. Por que não deu certo? Colha 100 quilos de batata em um vaso. Eu vou fazer essa. Você põe a batata lá, faz tudo igualzinho, chega lá no final das contas, tem um monte de batata podre. O que eu errei? O que eu errei não. O cara vai lá, ele diz que plantou a batata, ele filma a batata, aí ele vai lá, coloca uma camada de batata, aí começa a jogar um monte de pega um saco de 50 quilos de batata, começa a virar lá, põe terra, esconde mais batata, põe terra, esconde mais batata e tal. Depois põe uma planta de batata sem batata em cima, fala, agora a gente vai colher a batata. Ele vira. Você não tá vendo o que ele fez por trás das câmeras. Ele vira o negócio. Quanta batata. Meu Deus, se eu fizer isso aí eu vou ficar cheio de batata. Não, o cara tá mentindo, percebe? Você não sabe a origem. Se deu tudo isso de batata, quanto você ganha vendendo batata? Ganha nada. Entendi. Então assim,
você tem que ficar atento com a origem da informação. Eu venho aqui, ó, posso falar pra vocês, sou casado com a minha primeira esposa, com a minha esposa, certo? Primeira e única esposa. Sou casado há 16 anos, ok? Tipo assim, eu tenho algum conhecimento e as pessoas, elas sempre me mandam e-mail tentando me ensinar. É incrível, cara. A quantidade de e-mail que eu recebo de pessoas falam assim, Afonso, preciso te ensinar tal coisa. Eu falo assim, meu, sério, se eu filmar a quantidade de livros que eu tenho ali, vocês vão ficar desesperados, percebe? Essa mesa, a mesa, ela tem assim, 2 metros por 50 centímetros. O meu computador tá na parte de 50 centímetros. Os outros 2 metros tá cheio de livro, ó, pilha de livro ali, ó. Cheio de coisa, uma bagunça. Então assim, e lógico, né? Além dessa pilha de livro, tem essa ampulheta aqui que continua com um tempo aqui correndo, olha só. Lembre-se, hein? Até sexta-feira. Pois bem, e tudo que eu falo, eu não falo só por experiência. Muito curso de negócio que eu tenho é por experiência, mas curso de casamento também, experiência de casamento e tudo mais, mas também é por questão de livros e isso tudo. Sempre tem uma base. Então você tem que pensar no seguinte, qual que é a origem das coisas? Você pensa nisso. Então vamos lá, de novo. Olha só. Entenda, porém, que esses gigantes não eram, então, o Cã bíblico e o Jafé bíblico. Lembre-se disso, pois assim como os evangelhos gnósticos documentaram também, além da Bíblia, Cã, Jafé e sua progênie residiu entre os gigantes, mas não eram gigantes, eles eram os descendentes autênticos de Noé, exatamente como a Bíblia registrou. Eles eram humanos mortais que foram mais uma vez corrompidos pelos Néfilins na época pós-diluviana e pelas raízes degeneradas e taciturnas das linhagens híbridas do anticristo. Posteriormente, eles se casaram e suas genealogias ficaram borradas, postumamente misturadas com os Néfilins pós-diluvianos e então alteradas para desacreditar os autores bíblicos. É provável que as progênies de Cã, Jafé, Magog e Gog mais tarde adotaram os nomes de refugiados de gigantes em homenagem a seus novos semideuses, assim como os amalequitas fizeram mais tarde. E agora sim, no próximo vídeo a gente vai chegar nos reis bebedores de sangue de Kish. Os reis bebedores de sangue de Kish. Ok. A gente finaliza por aqui. E antes de finalizar, para quem tem dúvidas agora. Afonso, você vai falar mais uma coisa? Vou falar sobre a área de membros. Então, tipo assim, deixei por último, hein? Deixei por último dessa vez para quem fica falando, tem muita coisa na frente dos vídeos e tudo mais. Quem tiver curiosidade, pergunta número 1. Afonso, estou na área de membro antiga, preciso ir para nova? Não, você já está na área de membro antiga, tá ótimo, o valor é um pouco menor do que a área de membros nova e você tem todos os cursos igualzinho, tudo vai continuar normal, ponto. O que acontece? Muitas vezes, o pessoal que está na área de membro antiga, às vezes dá algum problema no cartão de crédito e o cartão de crédito não faz o pagamento, a pessoa perde a área de membros. E aí o que acontece? A pessoa me manda mensagem e fala assim, Afonso, você pode me incluir de novo? A área de membros antiga não permite eu incluir pessoas avulsas. Na área de membros nova permite fazer isso. Então, quem for acabar saindo da área de membros antiga em algum momento no futuro, porque o cartão não funcionou, etc. tal, pode me mandar um e-mail, eu posso tentar incluir na nova. Quem já é da área de membros, tá? Agora, lembrando uma coisa, o mais fácil é você acompanhar. É no dia 5, no dia 10, no dia 15 que cai a área de membros, acompanha ali um range de 10, 15 dias depois. Se não caiu, às vezes o cartão de crédito nega, você tem que ligar lá no cartão de crédito e aprovar a compra, tá? Então assim, mas para quem não fez isso e perdeu a área de membros, etc, no futuro vai poder entrar em contato comigo e eu vou poder incluir, por isso que essa área de membro aqui é legal. E outra coisa, ela aceita pagamentos em reais. Agora, faltam só 3 dias, lembrando aqui, ó, o tempo vai correndo, certo? Não tem jeito, tá lá a poeirinha lá em algum lugar aí, ó, o tempo vai correndo. E falta só 3 dias, turma única 2022 e fim, Zé Fini. Por quê? Porque a minha intenção é estar com o pessoal que está comercializando os cursos, comercializando, e tem a comissão deles e tudo mais, e eu estou vendendo os cursos pelo valor cheio. Por quê? Porque é uma ideia de gerar mais recurso, porque eu estou querendo montar comunidades. Eu estou querendo, né? Não é o dinheiro direcionado para a comunidade, é direcionado para mim, eu faço o que eu quiser com o dinheiro, ponto, é meu. Certo? E aí eu vou lá e vou direcionar, eu vou fazer o investimento em comunidades. Só que isso aí é custoso, certo? Porque é trator, é não sei o que, etc, um monte de coisa cara. Então eu tô assim pensando em como alavancar as coisas, então os cursos são uma boa opção, porque tem muito curso já. Mas aqui pro pessoal do canal, certo? Tipo assim, tem essa área de membros, é uma ótima opção, E mais pergunta, plataforma em português, tranquilo, pagamento em reais, não tá em dólar, ó, fácil pra caramba. Afonso, fala sobre os cursos. Vamos dar uma olhadinha nos cursos, pessoal, jogo rápido.
tá aqui, ó, você pode acessar todos os cursos que tem lá até agora, 28 cursos. Você clica aqui, ó, só uma coisa, ó, aproveite essa barganha, é uma barganha. Ela foi aberta a última vez em 2021, essa aqui é a primeira e única vez em 2022, e ó, enfim. E se eu for abrir em 2023 vai ser mais caro. Então assim, eu não tô com ideias de abrir em 2023, tô com a ideia de focar em curso mesmo, tá? Em vender os cursos. Então assim, tem muito curso lá, você pode conhecer cada um deles, ó. Quer conhecer esse aqui, ó, preparação de carne desidratada para snacks, o jerk. Clica aqui. Aí esse curso aqui, ele é baseado o quê? Em livros, certo? Eu mostro os livros que eu uso. Não é que nem o pessoal do YouTube fala assim, olha, eu vou ensinar a fazer jerky que dura 100 anos. Inclusive é uma das críticas que eu faço nesse vídeo aqui, porque o beef jerky, ele não dura 100 anos, pessoal. Ele não dura nem um ano, tá? O beef jerky não é para durar 100 anos, a não ser que você faça ele muito corretamente, com sal certo, condição certa, embalagem a vácuo, não sei o que, tudo direitinho. Se você for tentar colocar num pote e for deixar não sei quantos anos, eu mostro nesse curso aqui, inclusive, que eu fui fazer do jeito que o pessoal ensinou no YouTube, né? E a carne ficou podre, né? Ela apodreceu. Então, assim, depois eu fui pegar, comprei os cursos de carnes e fiz esse curso aqui, tá? Inclusive, eu queria fazer muito um curso de prosciutto, que eu fiz algumas vezes o prosciutto, deu certo. Eu queria fazer um curso de prosciutto. Eu lembrei agora. Eu sempre tento fazer um curso de prosciutto e aí acabo deixando para depois. Mas tudo bem. Prosciutto é a perna de cordeiro, que você faz aquela perna de cordeiro e aí você faz ela e você corta aquelas fatias da perna de cordeiro, que é uma carne kasher, e você tira aquela fatia, é uma delícia, né? De ovelha, né? De carneiro. Então assim, é um pernil de carneiro, de ovelha. Você pode fazer também com de cabra, bode, o que for. Carne pura, né? Não vai fazer de porco, né? Até porque o de porco é outra coisa, muito mais difícil, é bem mais complicado, demora anos. O prosciutto de perna de cordeiro, ele fica pronto em 45 dias, né? Muito rápido. Bom, e além disso, o que é rápido é o tempo aqui, pessoal. Lembrando, ó, o tempo passando. Nossa vida é assim. E depois, zero. Bom, pessoal, então tá aí os cursos, deem uma olhada. E quem quiser pagar com Pix ou com transferência bancária, não adianta vir aqui. Tem que vir em outro link, que é este aqui, ó. Aí você vai colocar o seu e-mail, seu nome e sobrenome, o e-mail de novo, é o mesmo e-mail duas vezes, porque você pode errar a primeira vez, ou pode errar a segunda, eu preciso de um e-mail certo? E você vai colocar aqui, ó, se você quer pagar com Pix ou transferência bancária, uma pessoa vai entrar em contato com você por e-mail, para dar as instruções e tudo mais, depois você vai mandar o comprovante, aí com o comprovante a pessoa vai lá cadastrar você, eventualmente você mesmo vou cadastrar, mas eu vou ter ajuda para fazer isso, vai cadastrar um por um quem for pagar com Pix ou transferência bancária. Então assim, eu imagino que vai ser poucas pessoas, mas vai que seja bastante, pode acontecer, né? Uma bênção, se for bastante, ótimo. Então vai ter essa opção aí, mas você vai ter que usar esse outro link. Não vai usar diretamente o da área de membros aqui. Você vai usar aquele outro link lá, mas vai ser cadastrado aqui igualzinho, tá bom? E é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário para incluir aqui. Sim, olha só. Deixa eu ver. Alguma outra curiosidade? O curso 100% online. Você não precisa ficar pagando estacionamento, tudo fácil. Sua esposa não vai ficar brava com você, porque você está saindo de tarde, de noite para assistir curso. Nada disso. Você pode pagar com o PayPal também, hein? Pode pagar com o PayPal, essa plataforma permite. Se você quiser pagar com o PayPal, você clica direto aqui, pode comprar, vai aparecer o PayPal, vai aparecer a opção do PayPal, tá? E eu acho que é isso para comentar, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.